Meus amigos, está acontecendo mudanças no nosso país. As pessoas que estavam desacreditadas que o Brasil podia mudar, ele está mudando. A relatoria do processo que pode não arquivar, mas prorrogar o julgamento de Bolsonaro, está nas mãos de André Mendonça. Ele pode fazer com que seja adiada as audiências nesta palhaçada que é esse julgamento esdrúxulo contra o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Está nas mãos de André Mendonça agora se ele vai ter coragem de dar uma rasteira no faraó do Brasil, peitá-lo e mostrar que ele tem a mesma toga nas costas, o mesmo poder de decisão de Alexandre. Isso vai ser maravilhoso, vai ser uma batalha épica. Eu peço para você deixar o like aqui, você já conhece. Compartilhe ao máximo, eu preciso da sua ajuda para que essa live chegue ao máximo de pessoas, tá? Agradeço a todos que já estavam no chat aí, mandando suas mensagens. E que Deus abençoe grandemente a nossa live. Vai ter muita notícia bacana aqui. Vamos falar sobre a guerra econômica de Trump contra Lula. Vamos falar da reação e da resposta de Lula. Ele está levando tudo na brincadeira. Nós vamos falar sobre isso aqui. Vamos falar da Trump Media e também da Rumble, que novamente notifica o faraó do Brasil. As coisas estão caminhando aí para a derrubada dos ditadores do Brasil. Peço para você deixar o like, compartilhar ao máximo. A gente precisa chegar ao máximo de pessoas. Que não é inscrito ainda, se inscreve. Você já sabe como é que funciona aqui no canal. Primeira matéria no ar para vocês é essa aqui. André Mendonça será relator de nova ação que tenta paralisar ou suspender processo sobre trama golpista. Por que essa matéria vem bem a calhar? Porque vem da Globo, né? Então a gente não pode esperar nada mais, nada menos do que uma manchete tendenciosa. Mas vamos entender o que está acontecendo. Pedido feito por advogado do ex-assessor presidencial Felipe Martins questiona o veto do depoimento de outros acusados do caso como testemunha, incluindo o de Bolsonaro. O que acontece? A defesa do Felipe Martins convocou ou indicou, né, neste caso, o Talhaferro, que é ex-assessor do Moraes, para estar sendo testemunha neste caso do Felipe Martins. Vocês sabem que lá nos Estados Unidos forjaram a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos para poder prendê-lo, né? E o talha-ferro, que é uma peça-chave aí para colocar ou para tirar, né, o faraó da sua cadeira e colocá-lo numa prisão, ele não poderá. O relator recusou, e o relator é a mesma vítima, é o próprio faraó que relata aí esse processo, tá? Então ele negou as testemunhas, principalmente Bolsonaro. Olha só que engraçado, né? Quando não convém a ele, ele rejeita a testemunha. Quando ele vê que ele não pode obrigar a testemunha a falar aquilo, coagir a testemunha a falar aquilo que ele quer, ele simplesmente joga para escanteio e não quer que essa testemunha seja ouvida, né? Indicação da defesa de Felipe Martins pediu aí a revogação ou, como diz aqui na matéria, paralisar ou suspender o processo. Vamos entender aqui, ó. André Mendonça, ministro do STF, indicado por Bolsonaro, será relator de ação que busca paralisar processo sobre tentativa de golpe de 2022. O advogado de Felipe Martins, ex-assessor presidencial, questiona veto de Alexandre a depoimentos de acusados como Bolsonaro. Moraes alega que depoimentos já ocorreram em outros núcleos do caso. Testemunhas de defesa seguem em discussão. Então eles pediram a suspensão dessa palhaçada. Se o Brasil fosse realmente um país sério, um país que quisesse realmente colocar a justiça em ação, prender um golpista, como eles chamam Bolsonaro e os seus seguidores, realmente o Brasil estaria no rumo certo. Não estaria toda essa palhaçada midiática tentando vender uma máscara de justiça que não há no nosso país. E, infelizmente, toda a relatoria cai na mão do faraó. Justamente essa da suspensão
caiu na mão de André Mendonça. E se o ministro, por um acaso, acompanha os nossos canais, se o ministro André Mendonça, por acaso, acompanha o meu canal aqui, que ele ouça que o povo brasileiro precisa de um herói neste momento. E ele tem agora a chance de ouro de ser o herói da nossa nação, de travar todos os abusos deste faraó perseguidor, e que por causa das decisões monocráticas dele, infundadas, porque não há fundamentação na lei, não há fundamento na Constituição, pessoas morreram dentro da prisão, pessoas estão morrendo com tornozeleira eletrônica, com suas prisões, não podem trabalhar para se sustentar, têm que viver de ajudas humanitárias. A anistia humanitária ainda não saiu, e o que nos resta neste momento, a curto prazo, é que André Mendonça mostre o seu poder, que Deus o concedeu, porque André Mendonça mesmo disse esses dias que ele está ali no meio de leões, ele está sozinho, ele é uma voz única dentro do STF. E que você, André Mendonça, seja o Daniel da cova dos leões, que você seja o guerreiro que Deus separou naquela corte para travar todos os abusos do perseguidor do Brasil. E o brasileiro de bem nunca vai se esquecer do que você vai fazer se você suspender essa ação. Você pedir vista, no caso que ele não vai anular, não é que vai acabar a ação, pessoal. Não é que André Mendonça tem o poder de acabar. Não, ele tem o poder de postergar. Ele tem o poder de jogar lá para frente. Ele tem o poder de suspender essa ação maldita. Por favor, André Mendonça, seja o herói que Deus te preparou para ser. Seja um homem de Deus dentro da cova dos leões que vai fechar a boca dos leões. Seja esse homem guerreiro, esse homem combativo. Você tem a força, Deus te deu. Você só está aí dentro porque Deus te escolheu, não foi Bolsonaro. Foi Deus que escolheu você para estar no meio desses leões, para que você possa vencer. Então, tomara que André Mendonça suspenda essa ação, tomara que André Mendonça faça um processo justo neste caso, um relatório justo neste caso, que a gente possa ver a justiça finalmente imperar na nossa nação. Enquanto isso, na nossa nação, nós temos um cara que, eu não sei se estava bêbado, eu não sei o que acontece, se está senil, né, se está caduco, né, se está demente, eu não sei o que acontece com ele, mas ele ainda não entendeu o tamanho do problema que ele arrumou, não só para ele, mas para o Brasil também, peitando o Donald Trump, mas ele está levando tudo na brincadeira. Tudo na brincadeira. Eu vi um vídeo dele falando com os seus jumentos, e ele falava com gracinha, com brincadeirinha, que o Trump tá nervosinho. Enfrentando o Donald Trump, levando na brincadeira. O Lula, ele acha que o nosso país é um brinquedo, que ele tá brincando ali até o dia que ele morrer. Ele acha que o Brasil é um brinquedo nas mãos dele que ele pode quebrar quando ele quiser. Que ele pode jogar o brinquedo no chão, que ele pode pisar no brinquedo. Ele tá achando que isso aqui é uma brincadeira. Que você acordar todos os dias 4 horas da manhã para ir para o seu trabalho, no ônibus lotado, num trem lotado, você é um brinquedo nas mãos desse homem. Ele leva tudo na brincadeira, ele ainda não entendeu a repercussão negativa que um simples vídeo desse pode dar para o nosso país. Dá uma olhada no que esse vagabundo fala. E chupar jabuticaba de manhã, porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Vou levar jabuticaba para você, Trump. E você vai perceber, sabe, que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, sabe, não precisa de briga tarifária. Precisa de muita união e de muita relação diplomática. É isso. Vocês viram aí? O discurso dele antes com a repórter era o quê? Quem não quiser comprar os nossos produtos. Não foi assim que ele falou? A gente vai procurar alguém que quer comprar os nossos produtos. É exatamente assim que ele falou.
Agora vem com essa história de jabuticaba, foi igual a guerra da Ucrânia com a Rússia, que até hoje ele não resolveu, a gente vai falar sobre isso, porque o negócio vai pegar pro Brasil também, nessa guerra aí. Vai sobrar pra gente. Até o final dessa live eu vou falar. Fiquem aí. Tem bastante assunto importante aqui, principalmente esse. Quando o assunto é o Brasil vai pagar por uma guerra que não é nossa por causa da incompetência desse vagabundo, é disso que eu tô falando. Ele falou que ia resolver, quando ele chegasse na presidência, ele ia resolver a guerra com a Ucrânia, com a Rússia, com uma cervejinha. Esse vagabundo aí, ele falou isso. Ou eu tô mentindo? Ou eu tô viajando? Ah, não, mas foi em sentido figurado. Tudo é sentido figurado quando o Lula fala e ele não cumpre, né? Ah, mas vocês não entendem, não sabem interpretação de texto? Tudo é sentido figurado. Quando esse vagabundo fala uma merda, e aí dá uma repercussão negativa, o brasileiro acaba pagando pelos erros dele, e aí é uma gafe, é uma deslizada, é sentido figurado, é figura de linguagem. Até quando a gente vai aguentar esse cara fazendo o nosso Brasil de picadeiro? Hã? Até quando a gente vai aguentar esse cara fazendo com que o nosso Brasil passe vergonha dia após dia, ano após ano? Ainda tem mais 1 ano e meio para aguentar essa desgraça destruindo o nosso Brasil. O Brasil não aguenta mais esse cara. Ele tá levando tudo na brincadeira. Mas há um caminho, Lula. Tem um caminho muito simples que a gente pode resolver esse problema com os Estados Unidos. Só que você não vai querer esse caminho. Você não vai querer, porque aí prejudica o seu governo. Prejudica o seu governo, não, prejudica o seu poder, porque seu governo já é prejudicado de dentro para fora. Prejudica o seu poder, o seu plano de vingança, o seu plano de poder. Bolsonaro revela o único caminho que acaba com a taxação dos Estados Unidos. Eu já falei aqui, a gente já falou que o Trump está cobrando justiça de Lula. Justiça. Sabe o que eu acho engraçado? Os petistas reclamando da taxação do Trump. A cada 36 dias nesse país, depois que o PT entrou, a cada 36 dias, o taxade, como é chamado nos memes, ele taxa os trouxas que estão brigando por causa da taxa do Trump. A cada 36 dias, há um novo imposto no Brasil. Há uma nova taxa para nós pagarmos. Eles estavam quietinhos. Eles estavam totalmente inertes. O Haddad pode taxar, então. O Haddad pode taxar o quanto que ele quiser. Se ele quiser taxar 100% dos brasileiros, os brasileiros, 200%, 300%, tá tudo certo. Agora, o Trump não pode taxar o Brasil para retaliar uma injustiça que está acontecendo no nosso país. É engraçado, cara. É engraçado. A gente tem que rir para não chorar, né? Taxar de taxa a gente de 36 em 36 dias. Ninguém falava nada. Os petistas totalmente inertes. Que pode, é de papai, é do lado de papai, então pode taxar. Taxa. A tocha. Vem com grosso, né? É assim que eles gostam? Então. O ex-presidente Bolsonaro sugeriu neste domingo que a concessão da anistia aos envolvidos nos atos do 8 pode representar não apenas um gesto de pacificação interna, mas também uma estratégia para reduzir a tensão diplomática gerada após imposição de novas tarifas. Abre aspas. A hora é agora. As sanções entram em vigor em 1º de agosto. A responsabilidade está nas mãos das lideranças nacionais. Quando há respeito e equilíbrio entre os poderes, surge o perdão entre irmãos e, com a anistia, também a estabilidade econômica, declarou Bolsonaro. Então, há um caminho democrático, não é a esquerda que diz que luta pela democracia do Brasil? Este é um caminho democrático. Este é um caminho de selar a paz no Brasil, com os Estados Unidos, principalmente. A anistia já. A anistia que é tão importante para famílias que estão perdendo pessoas dentro da prisão.
Familiares estão morrendo fora da prisão e às vezes a pessoa está lá preso, quando sai fica sabendo que o familiar morreu. Porque se fica sabendo dentro da prisão, ele tira a sua própria vida. É algo assim estarrecedor, pessoal. Estarrecedor o que está acontecendo, o que aconteceu no Brasil e o que está se sucedendo no Brasil. E isso tem que mudar. O mais rápido possível, isso tem que mudar. O nosso país tem que se livrar dessa corja, que eu carinhosamente chamo de demônios. E é verdade. Eu já não acredito mais que seja só no âmbito material, corporal. Eu acho que já passou desse plano para um plano infernal, espiritual. A nossa luta não é só contra a carne e contra o sangue. É uma luta espiritual do bem contra o mal. A gente sabe que o lado certo a gente está. O lado da justiça, o lado que busca justiça para as pessoas. O lado é que quer um presidente honesto gerindo o nosso país. O lado que é trabalhador, o lado que é honesto, como Donald Trump disse. Eu conheço honesto e conheço corrupto. Eu não tenho nada para falar com corrupto. Então, nosso país tem jeito. Basta que nós venhamos a reconhecer e começar a lutar para que o nosso país mude para muito melhor daqui para frente. Eu vou passar um recado rápido para vocês não saiam daí. É um recado rapidex que eu tenho que passar para vocês sobre nossa ação aqui no canal. Que você vai ajudar agora a manter o canal no ar, né? Vocês sabem que a gente sofre aqui perseguições diárias e eu preciso muito da ajuda de vocês, principalmente nessa semana. Essa semana aqui vai ser decisiva, eu vou ter uma mudança drástica na minha vida e eu vou precisar muito da ajuda de vocês para continuar esse trabalho aqui, tá bom? Sem vocês, eu não vou conseguir, tá bom? Então eu preciso muito de vocês. Até o final do programa nós precisamos aí de 10 pessoas com 10 reais, tá bom? O que acontece? Nós temos aqui um sorteio numa roleta, tá? Que eu vou mostrar para vocês já como que eu vou fazer. E esse sorteio eu faço todos os meses. Esse mês tem dois presentes especiais. Todo mês tem presentes especiais, mas esse mês, para quem é bolsonarista raiz, para quem é de direita, é um presentaço aí. Também para você presentear o seu pai, porque eu vou fazer esse sorteio no dia 3 de agosto, no mês dos pais. Presentaço. Um busto dourado do Mito, mais um perfume Bolsonaro. Então tem um busto do Bolsonaro dourado, mais o perfume Bolsonaro. Olha só que presentão que você pode ganhar, ou pode presentear o seu pai no mês dos pais, tá? Então, um nome, 10 reais. Você vai estar ajudando o canal a se manter. Eu não estou fazendo isso para eu ficar rico, pessoal. Presta atenção. Eu não estou fazendo isso para eu ficar rico. Eu estou fazendo isso para manter o canal no ar. Todo mês nós temos muitas contas aqui para pagar. Eu, principalmente, coloco a minha fuça aqui. E assim, nós temos muitas coisas para dar conta. E eu preciso da sua ajuda neste momento para que você ajude esse canal a se manter no ar. Toda a estrutura que você está vendo tem um custo, o custo é elevado e eu só tenho vocês aí do outro lado. Claro que Deus me dá força e saúde para trabalhar todos os dias de domingo a domingo. Eu não tenho folga e você pode monetizar o meu trabalho. E você ganha ainda presentes. Porque eu não acho justo eu ficar pedindo o Pix para você aqui e não te dar nada em troca. Não, a gente tem aí os sorteios que a gente faz mensalmente. Esse mês, mês especial do Bolsonaro, Bolsonaro Herói Nacional, busto dourado e o perfume, tá bom? Não perde tempo não, preciso até o final dessa live que 10 pessoas entrem com 10 reais ou alguém já doe logo 100 reais e fecha aí a nossa meta diária, ok? Vamos então para a próxima matéria que eu vou jogar na tela agora para vocês, que é esta daqui. A Pamela, né, que já veio aqui no canal, jornalista batalhadora também, faz um trabalho incrível no X Twitter, principalmente. União Europeia prorroga suspensão de tarifas de represália contra os Estados Unidos para incentivar negociações. Enquanto isso, no Brasil, Lula vai retaliar com jabuticabas. Foi aquele vídeo
idiota, palhaçada que Lula fez. Então olha para você, olha só. Olha para vocês verem, é ótimo. Olha só, a União Europeia se dobrando ao Trump, a União Europeia, que é o braço forte, o nome já diz União Europeia, um braço forte da Europa, se curvando ao Trump. Porque entendem o tamanho e a ameaça que Trump significa em relações diplomáticas, principalmente. Mas não ameaça no mau sentido. O Trump só tem aqui o que eles chamam de lei da reciprocidade. O Trump tem lá. Mas é com ele. É pau a pau. Entendeu? Então a União Europeia está fazendo o certo, que é tentar negociar com os Estados Unidos para baixar as tarifas, as taxas. E o Lula não. O Lula quer salvar o Brasil com jabuticabas. Vamos ouvir a matéria para a gente entender melhor. Vamos lá. A União Europeia vai estender a suspensão das tarifas de retaliação contra os Estados Unidos para facilitar a busca por um acordo que evite uma tarifa global de 30%. O anúncio foi feito neste domingo pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Os Estados Unidos nos enviaram uma carta com medidas que entrariam em vigor a menos que haja uma solução negociada. Então, portanto, também prorrogaremos a suspensão de nossas contramedidas até o início de agosto. E, ao mesmo tempo, continuaremos a nos preparar para as contramedidas para estarmos totalmente preparados. A suspensão dessas tarifas de retaliação americanas sobre o aço e alumínio expiraria na noite de segunda-feira. Bruxelas preparou tarifas sobre produtos americanos no valor de cerca de 21 bilhões de euros, em resposta à tarifa de 25% imposta anteriormente pelo presidente Donald Trump às importações de aço e alumínio. Em abril, o bloco anunciou a suspensão da medida para abrir espaço para um acordo comercial mais amplo com o governo do republicano. Sempre deixamos muito claro que preferimos uma solução negociada. Este continua sendo o caso, e usaremos o tempo que temos agora até 1º de agosto. No sábado, Trump anunciou a imposição de tarifas de 30% a partir de 1º de agosto sobre produtos da União Europeia e do México. O republicano justifica suas medidas citando o superávit comercial do bloco com os Estados Unidos, que, segundo dados do Conselho Europeu, atingiu 50 bilhões de euros em 2024, mais de 320 bilhões de reais. Mas ao considerar apenas os serviços, a tendência se inverte. O bloco de 27 países tem um déficit comercial de 150 bilhões de euros, cerca de 965 bilhões de reais. A tecnologia desempenha um papel particularmente importante por meio da remuneração de serviços de tecnologia da informação e do uso de software americano. A escalada provocou fortes reações na Europa, onde setores essenciais da economia podem ser afetados, como automóveis, medicamentos, aviões e até o vinho. Aí. Então eu trouxe para vocês aí este vídeo, né, esse pequeno vídeo mostrando quais são os próximos passos de Donald Trump com a União Europeia em comum acordo, tentando entrar em um comum acordo, Ninguém está retaliando o presidente Trump. Ninguém é doido na União Europeia de bater de frente com o Trump ou fazer piadinha com o Trump. Agora Lula se acha, eu não sei o que está passando na cabeça dele, que ele está levando tudo na brincadeira. É um escárnio com a população desse país, é um escárnio com o nosso Brasil, ter um presidente palhaço desse jeito. Além dos outros termos que eu chamei ele, vagabundo, incompetente, cachaceiro, capeta cachaceiro, como eu costumo carinhosamente chamá-lo. Ainda vem mais essa bomba aqui pra gente. Senador republicano Lindsey Graham, aliado de Donald Trump, alerta o Brasil e outros países que compram petróleo da Rússia. China, Índia e Brasil, vocês estão prestes a se prejudicar muito se continuarem ajudando Putin. Acabou a conversa entre Trump e Putin. Já acabou a paciência com Putin. Trump alerta hoje que vai mandar armas novas para a Ucrânia em retaliação ao Trump. Ele já conversou com o Trump. Ele falou que o Trump fala manso de dia e quando é à noite ele começa a bombardear a Ucrânia. Ele é um safado, traíra,
porque ele só ataca por trás, uma pessoa que só ataca pelas costas, covarde, e o Trump não quer mais negociar com Putin. E todos os países aliados da Rússia, inclusive o Brasil, vão entrar na peneira do Trump, ou seja, o Brasil já está sendo sancionado. É mais um motivo para Trump sancionar ainda mais o nosso país, por causa de um vagabundo, de um presidente que não cuida do seu país, cuida dos seus próprios interesses. Vamos ouvir o que o senador Lindsey Graham vai falar para nós. Vamos lá. So Congress is on the verge of passing the most consequential sanction package in the history of the country. It will give President Trump tools he doesn't have today, a literal sledgehammer. And the big offender here is China, India, and Brazil. India buys oil from Russia cheap and resells it. That's despicable. I've talked to President Trump. He said last week it's time to move. He's tried to entice Putin to the table, but my goal is to end this war. And the only way you're going to end this war is to get people who prop up Putin, make them choose between the American economy and helping Putin. And you can only have one negotiator, and that's going to be President Trump with maximum flexibility to end this war. China, India, and Brazil, you're about to get hurt. China, Índia e Brasil, vocês estão prestes a se prejudicar muito. Hurt big time if you keep helping Putin. Se continuarem ajudando o Putin. Essas são as palavras do Graham. Então vocês veem como que o Lula está prejudicando o nosso Brasil, né? Mas aí vai vir jumentos aqui me xingar. O que é isso? O que esse cara tá falando? Esse cara é mentiroso, é fake news. É fake news, o Lula tá ajudando o Brasil. O Lula vai livrar o Brasil do Trump. O Lula tá peitando o Trump, porque o Trump é um idiota. O Trump tá taxando os brasileiros, enquanto o Haddad taxava, eles estavam lá abrindo as pernas, abaixando as calças pro Haddad. Esquerdista é tudo sem noção, cara. Tudo sem noção. Estudam numa faculdade federal para não aprender absolutamente nada. Absolutamente nada. É impressionante como pessoas leigas como nós aqui, não precisamos nem estudar história, não precisamos estudar geopolítica, as coisas estão tão claras como a luz do dia, chegam todas mastigadinhas para nós através de sites verdadeiros de notícias. Mas o cara que faz faculdade lá, ele está totalmente alienado com o que jogam na mesa dele. É impressionante. Vamos reverter esse jogo, né? Mas por enquanto, a gente está nessa de sermos ameaçados o tempo todo pelos Estados Unidos por causa de um incompetente de um presidente que não serve para absolutamente nada, a não ser destruir o nosso Brasil e jogar o nosso Brasil numa lama, isolar o nosso país. Ideia de moeda comum do BRICS foi de Lula, diz a Rússia. Ó a Rússia pulando do barco. Olha o Putin pulando do barco. Ema, cada um com seus problemas, meu. Cada um com seus problemas. Olha isso aqui. Segundo Sergei Lavrov, chanceler de Vladimir Putin, presidente brasileiro foi o autor original da ideia de ter um meio de pagamento alternativo ao dólar. Essa iniciativa tem sido criticada por Trump, que ameaça bloco com tarifas de até 100%. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, atribuiu ao presidente Luiz Inácio a iniciativa de criar sistemas de pagamento alternativo ao dólar do BRICS, para o BRICS. Resposta feita na cúpula de Joanesburgo em agosto de 2023. A declaração foi feita em novembro de 2024 durante entrevista à TV BRICS, na qual o chanceler russo afirmou que Lula garantirá que essa questão seja uma das prioridades, criar a moeda única, da presidência brasileira do Bloco 2025. Foi o presidente Lula, na cúpula do BRICS, em Joanesburgo, no ano passado, que iniciou o debate trabalhado pela presidência russa sobre sistemas de pagamentos alternativos. Como já disse, houve progresso, mas é preciso levá-lo com a conclusão lógica para que surjam mecanismos prontos para serem usados. Não tenho dúvidas de que nossos colegas brasileiros dedicarão o máximo de energia a essa questão. É isso aí que eu estou dizendo.
E é exatamente por isso que eu falo para vocês que nós teremos mais sanções, que serão aplicadas mais sanções aqui no Brasil, por causa desse vagabundo, desse presidente das minorias que está jogando o nosso Brasil na lama. O Trump vai vir com tudo, bicho. Ele vai vir com tudo para cima do Brasil. É China, Índia e Brasil. Os maiores parceiros comerciais da Rússia estão ferrados. Como diz o senador Graham. Serão muito prejudicados. A troco de quê? A troco de poder. A troco de os gafanhotos, que eu chamo eles de devorador, né? O devorador na Bíblia pode ser substituído pelo PT. Por onde passa a esquerda, por onde passa o comunismo, eles comem toda a plantação. Eles são devoradores daquilo que a gente produz. E é exatamente isso que Lula está fazendo no Brasil. É impressionante.